Olá, eu sou o pastor Alexandre Sombrio, aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E hoje eu quero convidar você aqui para uma entrevista muito especial. O Fernando Bamberg aqui vai falar um pouquinho para a gente sobre o medo, o que o medo causa no nosso corpo também, né? Quero falar um pouquinho do currículo aqui do Fernando, que é um currículo muito bacana, muito legal, né? O Fernando Bamberg tem 30 anos, graduado em Educação Física, com especialização em Pilates e Funcional. Formação em Terapia Psicossomática e Neurociência para Coaching, coach pela SLAC e atua há 10 anos apoiando processos voltados para o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. E é palestrante sobre qualidade de vida em empresas, diferentes segmentos e portes, ministra cursos sobre linguagem corporal, inclusão de pessoas com deficiência e comunicação interpessoal. Tem um projeto muito legal aqui que está no currículo dele. Ele é cofundador do projeto cultural para crianças especiais das escolas municipais de Curitiba, chamado Circo Especial. Né? Uau, que currículo aqui, quase faltou fôlego, Bamberg, para falar do seu currículo aqui. Seja bem-vindo, obrigado aqui, Fernando, pela essa entrevista aqui junto com a gente, que vai ser muito legal também. Obrigado pelo convite também para participar, que é sempre bom. Conhecimento só é bom quando compartilhado, né? Legal, bacana. Eu vou dar uma definição de medo aqui, que é uma que a gente utiliza nas nossas palestras aqui, que é do David Cornfield. David Cornfield fala assim que o medo é o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça, né? Collins fala mais sobre os fatos físicos do corpo, como ele age com o medo e também como é que ele entende que devido ao medo o corpo reage de alguma forma, né? Ou seja, o corpo reage diante de uma ameaça, que é uma das palavras centrais sobre o medo, né? Bamberg, como é que é isso para ti, assim? O que o medo, para você que tem estudado sobre isso, causa no nosso corpo? Bom, o medo ele traz várias respostas no nosso corpo, fisiológicas, né? Físicas, vamos dizer, porque todo medo começa na parte psique, né? No processo mental. Qualquer tipo de medo vai ter uma resposta em alguma parte do seu corpo. É assim que a gente acredita dentro da psicossomática. Legal. Se você pegar dentro da bioquímica, né, da questão orgânica, você sentiu medo, você vai liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol, né? Isso vai fazer com que você comece a ativar certos órgãos, órgãos sensoriais, visão, olfato, audição. Você vai restringir, inibir ações do aparelho digestivo, né? Não 100%, mas então muitas vezes quando você sente o medo, você relaxa muito, tem evacuação, tem várias situações. Então o medo vai apresentar de várias formas, tudo depende do grau. E dentro da psicossomática, esse medo geralmente é instaurado nos seus processos psicológicos por um bom tempo. E se você não resolver ele, aí você traz ele para o caminho físico do corpo. Interessante. Mais ou menos assim, né? Se a gente não resolve o nosso medo, alguma consequência vai ter no nosso corpo, seja a médio e longo prazo. Às vezes até curto prazo também, com certeza. Legal, legal. O medo é algo que a gente crê, né? Que Deus também deixou para a gente se proteger em algumas situações, né? Quando a gente está... Eu uso como exemplo na palestra que eu falo, sobre o cara que vai pular de paraquedas. Ele chega na beirada do avião, ele vai pular e ele percebe que aquilo ali pode ser um risco, né? É um medo real. Então ele recua e tal, o paraquedas pode não abrir. Tem um medo... o medo é para se proteger muitas vezes, mas a maior parte dos medos que a gente constrói são medos irreais, né? Eu acho que aí se coordena um pouco o medo comunica o medo com a ansiedade e aí causa todas essas reações no corpo, né? Perfeito. Por exemplo, como é que o medo ataca a nossa autoestima? Bom, pensando já nesse caminho, vou usar de exemplo a pessoa que está pulando de paraquedas, né? Tem pessoas que geralmente, as que pulam bastante de paraquedas, elas gostam de enfrentar o medo. Porque a sensação de sentir adrenalina no corpo gera prazer, né? Várias reações químicas são viciantes, certo?
Pode ser externa ou interna. Vamos pensar na interna, que é o caso da paraquedas. Então ela está viciada nisso, ele enfrenta. A pessoa que não pula, trava e cai fora da situação, ela desiste mesmo de pular, provavelmente quando ela era mais nova, foi onde começou. A criança nasce e ela começa a dar os seus primeiros passos. Eventualmente ela cai. Tem os pais que vão incentivar ela e vão falar, vamos, levanta, levanta. Se cair de novo, levanta, levanta. Machucou, não tem problema, vamos lá, mais uma vez. E assim você incentiva. Já tem outros pais que falam, oh, coitadinho, caiu, vem aqui no meu colo. E você começa a sabotar a evolução da criança. E ela começa a entender que ela não precisa enfrentar o medo. Porque de alguma forma alguém vai acobertar ela. Mais pra frente, ela vai no colégio, acontece algum problema, acontece na profissão, e ela sempre vai se sabotando. Até que chega na situação do paraquedas e ela não tem coragem para pular, para enfrentar o medo, né? Olha que interessante, né? Se comunica bem com aquilo que a gente fala aqui no Celebrando Restauração também, com relação à história de vida, né? Nem sempre os medos são formados da noite para o dia, né? Com certeza. Tem sempre relação com a nossa história também. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre uma situação da Bíblia, que é quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, imediatamente quando ele sente medo, ele afunda, né? E diz assim, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou, né? A dúvida, ela é terrível, né, para a nossa alma também, trazendo muitas coisas, reações para o nosso corpo, né? Você pode citar, por exemplo, um esportista, né? Vamos falar de um atleta aqui, que sofre uma lesão, acaba criando algum medo para voltar. Como é que o corpo fala para a mente, né? Como é que a mente, perdão, né? Como é que a mente fala para o corpo? Não tenha medo. Como é que ele pode enfrentar isso no seu dia a dia? Antes de pensar no atleta, vamos pensar ali no caso do Pedro andando Pedro, sobre as águas. sim. Certo? Pedro está andando sobre as águas e ele perdeu a fé. Ele pode ser uma pessoa de pouca fé desde que nasceu, ou ele pode ser uma pessoa que desde criança era incentivada a não enfrentar as situações ou não acreditar, crer, que acho que é o primeiro passo. Se você não crer, você nunca vai se curar dentro da psicossomática e vai continuar lesionado para sempre. O jogador vai acontecer uma situação semelhante. Se Pedro voltou a andar e voltou a andar sobre as águas porque ele estava ao lado de alguém, talvez o jogador possa começar ao lado de alguém também, que já passou pela mesma situação. Isso é uma das formas que um psicólogo geralmente pede, né? Se conhece alguém que já passou pela mesma situação, vá conversar, vá aprender com ele. Ou você vai vivenciar o medo de maneiras gradativas, né? Você começa jogando, vamos pensar no jogador de futebol, machucou a perna. Ele caiu, machucou, fez uma cirurgia e voltou a jogar. No começo, ele vai jogar provavelmente com os amigos, sem muita violência, sem ser muito... não necessariamente o esporte de futebol, né? E com o tempo ele vai cada vez mais entrando em ação e se acostumando para perder o medo, para assim que ele estiver pronto, poder jogar. Porque se ele jogar com o medo, ele vai voltar a se lesionar. Com certeza. Que interessante isso também, né? E para nós, Bamberg, réis mortais, que não somos atletas globais, profissionais, né? Como é que o corpo ela trabalha a ansiedade, o medo, por exemplo, no sentido de sair de uma área de conforto na nossa vida, um novo emprego, novos amigos. A gente falou de uma situação de um atleta que se lesionou e precisa voltar e precisa romper o medo. Mas existem muitas situações no nosso dia a dia que nos levam também a ter medo, como essas que a gente colocou aqui, novos amigos, nova cidade. Como é que o corpo trabalha essa ansiedade? Vamos pensar, hoje em dia é muita gente estressada por causa do trabalho. E tem muitas pessoas que têm problema de relacionamento, não sabe se comunicar, né? Não vou partir do que é certo ou errado, eu vou partir do que é melhor, tá? Tem o chefe lá, o líder da empresa, e tem o subordinado. O subordinado fica recebendo patada do tal do líder ou chefe toda hora. Fica lá, fica lá, fica lá. Enquanto não houver uma comunicação,
essa pessoa vai ficar sofrendo, vai ficar sofrendo. Mas ela prefere muito mais ficar sofrendo, porque ela sabe que dali nada vai acontecer, do que enfrentar e conversar com a pessoa que está lá em cima. Por que ela faz isso? Não significa que ela quer sentir o medo de enfrentar ou ela quer ficar angustiada, ter doenças, né? A imunidade baixa quando você passa por um longo período de estresse, longo período de medo, a imunidade baixa. Então ela vai provavelmente começar a ficar muito doente e tudo. Mas é que ela, assim como um viciado em drogas ou uma pessoa que tem ciúmes, ela começa a projetar a mente dela para vivenciar aquilo com frequência. Porque se ela sair daquilo, o corpo dela vai sentir falta da reação química que tinha, que era baixar, né, sistema imunológico, aumentar a adrenalina, noradrenalina, cortisol e ficar com isso todo momento. Da mesma forma, o cara que pula de paraquedas toda hora, ele precisa sentir isso. Então, essa pessoa ela tem essa necessidade. Por isso que é muito difícil sair da zona de conforto. Não significa que ela quer ficar lá sofrendo, mas ela tem que enfrentar. Se ela não enfrentar, ela vai adoecer, vai vir lesões e etc. Legal, legal, legal. Bacana. Tem um trabalho que o Bamberg faz aqui, que são de exemplificar algumas lesões no corpo com determinados tipos de medo. Isso é muito legal, né? Sim. Até foi uma palestra que ele deu aqui para alguns amigos aqui que estão acompanhando nos bastidores, né? E numa palestra, por exemplo, você falou sobre as lesões no pé ou no joelho, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Bamberg, para a gente? Ou outras lesões que podem ser relacionadas ao medo, à ansiedade, o medo do futuro. Legal, legal. Como é que isso reage no nosso corpo em lesões específicas? É muito legal esse trabalho. Sim, sim. Se a gente partir do princípio lá de estudo sobre a mente ainda, pensando lá, lado direito, emocional, lado esquerdo, racional, né? Todo mundo já pensa nisso. O corpo também é dividido. O lado direito é o lado da mãe, lado emocional. Lado esquerdo é o lado do pai, profissional. Não precisa ser necessariamente só dentro da profissão, mas é uma linha mais racional das situações, né? Então, lá nessa palestra, no caso, tinha uma pessoa que tinha fascite plantar e tinha um problema no pé. E eu comentei, olha, o pé ele está relacionado ao futuro, porque a perna é o que te leva para frente, certo? O lado direito, então, é relacionado ao futuro emocional. Se fosse o esquerdo, é o futuro profissional. Tornozelo, especificamente abaixo da canela e um pouquinho antes do pé ali, tendão de Aquiles, ou aquelas pessoas que fazem torção no tornozelo, ali já está situado na questão de relacionamento com uma pessoa para o futuro. Seja você estar sem a pessoa, ou seja você querendo buscar ela e não sabe se deve, está com medo, ou se você está com alguém, se vale a pena ou não continuar. Né? Se você não mudar, você vai continuar lesionado. Né? O que é o mudar? Aí que as pessoas pensam, eu tenho que sair desse relacionamento. Não. Às vezes você tem que tentar entender o próximo. Muitas vezes a gente quer ser o dono da razão da situação e continua lesionado e ainda machuca o coração. Para quê? Sim. Ao invés de entender o próximo, de ficar a situação vai ficar muito mais clara. E aí os dois vão decidir se vale a pena ficar junto. Quando só um decide, realmente é melhor cair fora, porque esse outro, talvez ele esteja certo. Né? A questão do joelho, ela se relaciona com o presente. Né? Então, a pessoa, ela pensando no futuro, geralmente a pessoa que tem muito problema na perna e utiliza muito a perna, ela também acaba lesionando o joelho. Tá? Ela está correndo, tem fascite, começa a pisar errado, aí começa a acionar o joelho. O que acontece? Ela está numa fuga incessante, né? Ela vai geralmente para o esporte, corre um monte, não enfrenta o futuro e fica machucando lá e de repente esse futuro se torna presente. Está aqui o joelho. Né? Enquanto ela não for humilde o suficiente, achando que não, sabendo que não pode carregar tudo nas costas, para não ficar amassando o joelho, ela vai lesionar cada vez mais o joelho, certo? Então o pé, a canela seria mais relacionado ao futuro, o joelho ao presente e a coxa ao passado. Passado? Olha que legal. O joelho é o que liga as coisas do passado com o futuro, é o presente, certo? Você é o que está acontecendo hoje, graças ao que fez e ao que pretende fazer. Então, as pessoas também têm medos mal resolvidos que vão voltar a assombrar, vamos dizer assim, hoje em dia, e é a coxa que vai ser lesionada, provavelmente. Puxa, que interessante, muito interessante.
A gente comentava aqui antes da gravação um pouquinho, algumas pessoas acham que isso é viagem, né, Bamberg? Da onde esse cara tirou isso aí e tal? Como é que consegue fazer essa relação psicossomática e tal? Mas você deu um exemplo bem simples, né? Que é quando a pessoa está lá com uma pressão no trabalho, pressão por resultados e começa a sentir dores na lombar, nas costas, né? Sim, também, ou no trapézio, né? A reação física, ela é instantânea. Só que nessas regiões é imperceptível. A longo prazo que se torna e a gente se lesiona, né? Mas a curto prazo você tem taquicardia, você tem enrijecimento na região das costas, no ombro, né? Você tem que buscar uma massagem, fazer alongamento, tensão na lombar. Então a gente tem várias respostas momentâneas que as pessoas falam, isso pode ser psicossomático, mas torcer um pé? Quantas vezes a gente não torce o pé na calçada de Curitiba? E não acontece nada, mas naquele dia você caiu da escada e torceu o pé e quebrou. Então naquele dia, pense no que você estava passando naquela fase, para ver se não compete o que está acontecendo. Sim, interessante, muito interessante. Acho que vou ter que conversar mais com o Bamberg, então. Tem uma dor aqui no joelho esquerdo, rapaz. Vou ter que conversar um pouquinho mais contigo sobre isso, né? Boa, boa. O medo ele pode atrapalhar sua intimidade com Deus, mas a fé que nós temos nele nos faz vencer todos os medos. E você pode alcançar a sua vitória sobre o medo em Deus também, né? Na presença de Deus, o medo some, ele é mau, ele é consumido na presença de Deus, né? Na Bíblia tem mais de 300 vezes a palavra não temas, né? E é por isso mesmo que a gente queria convidar você a fazer parte aqui dessa palestra no dia 25 de maio. Bamberg nos ajudou muito aqui, muito legal essa entrevista para esclarecer algumas coisas, né? Muitas vezes a gente não faz essa relação do medo e o corpo, mas como nessa entrevista a gente percebe como essas coisas estão ligadas de uma maneira muito forte, né? A gente quer convidar você então a assistir essa palestra sobre o medo aqui na programação da Rede Super ou em nossas redes sociais. E para encerrar eu quero agradecer aqui ao Fernando Bamberg que nos esclareceu algumas dúvidas aqui sobre o medo e as reações do medo no nosso corpo. Sabrina Calisto aqui, que cuidou nos nossos bastidores aqui do nosso visual, deu um tapa aqui no nosso visual, e a toda a equipe aqui que acompanhou a gravação também. Que Deus abençoe a todos. Confira mais sobre a programação Celebrando Restauração também na Rede Super ou nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida e nos acompanhe para saber um pouco mais e outros temas também relacionados a estes através do Ministério Celebrando Restauração. Deus abençoe.